Olá, eu sou o Michel Falconieri. E eu, Renato Falconieri. E nós somos o Casal Cristão. Bem, gente, dando continuidade aqui à série Eu Quero Ser Feliz, vamos hoje para a 13ª lição. E o título dela é Quando Tentaram Mudar o Dia de Descanso. Então, como no ritual de sempre, eu vou ler os dois textos que temos aqui para a gente iniciar, fazemos a nossa oração para iniciarmos as perguntas, ok? Embora já tenhamos visto que o sábado é o dia bíblico de repouso instituído por Deus, observado pelos crentes nos dias do Antigo Testamento, bem como pelo próprio Senhor Jesus, a Virgem Maria, São Pedro, São Paulo e São João nos tempos do Novo Testamento, a maioria dos cristãos hoje santifica o domingo. As profecias falam de um novo poder que lançaria a verdade por terra, faria isto e prosperaria. Quem fez ou autorizou a mudança? Tem ela o apoio das Escrituras? Ou é apenas uma iniciativa humana sem autorização e aprovação de Deus? Neste estudo, essas questões serão esclarecidas. Bem, vamos para o segundo texto, que é uma citação do livro Testemunhos Seletos, da escritora cristã Ellen White, e é no volume 3, páginas 142 e 143. A lei de Deus é imutável. A substituição da lei de Deus pelas dos homens, a exaltação por autoridade meramente humana do domingo, posta em lugar do sábado bíblico, é o último ato do drama. Quando essa substituição se tornar universal, Deus se revelará. Ele se erguerá em sua majestade para sacudir terrivelmente a terra. Sairá de seu lugar para punir os habitantes do mundo por sua iniquidade, e a terra descobrirá seu sangue, e não mais esconderá seus mortos. Então é isso aí, irmãos. Esse aqui foi o texto da Ellen White, como eu falei. E agora, para iniciarmos aqui as nossas queridas questões, nossa lição, vamos orar. E se você tiver algum pedido de oração, coloca aí nos comentários, tá? Coloca o teu nome, o nome da pessoa que você quer orar, tá? E nesse momento nós vamos aqui entrar em reverência e pedimos que você, se puder, feche os seus olhos e curve sua fronte e vamos orar. Querido Deus e amado Pai, graças te damos por mais um estudo que podemos fazer aqui, Pai. Que nesse momento a tua sabedoria paire sobre todas as pessoas que estão assistindo e que elas sejam cheias do teu Santo Espírito, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, vamos para as perguntas, Desde já agradecemos você estar assistindo. Curte, compartilha, se inscreve no canal para receber os próximos vídeos, tá bom? A primeira questão pergunta o seguinte: quantos e quais são os textos bíblicos que falam do domingo? Tem alguns textos aqui, eu vou falar primeiramente o de Mateus, está lá no capítulo 28, versículo 1, e depois ele vai ler Atos, capítulo 20, versículo 7, e 1 Coríntios 16, 2, tá bom? Então, amados, o que é que acontece? Na pergunta, a gente lê vários textos, tanto em Mateus, Marcos, Lucas e João. E nesses 4 textos nós vamos ler praticamente a mesma passagem. Então, vou ler Mateus capítulo 28, verso 1, que diz: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Então, isso aí trata-se do dia em que Cristo ressuscitou, que foi no domingo. Mas em nenhum momento ele fala de guarda de domingo. Então, partindo aqui para o livro de Atos, capítulo 20, verso 7, diz o seguinte: No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Mais uma vez falam que eles estavam aqui no domingo, mas apenas com o intuito de conversarem e pôr em prática alguns planos de viagem de Paulo. E prosseguindo para o terceiro texto que eu vou ler nessa questão, é a 1 Coríntios, primeira carta de Paulo ao Coríntios, capítulo 16, verso 2, que diz o seguinte: No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Então, nesse contexto, Paulo estava falando que eles estivessem separando
algum tipo de contribuição para dar aos pobres e que se fizesse isso no primeiro dia da semana. Né? Também aqui não fala nenhum tipo de guarda no dia da semana. Então, respondendo à pergunta, quantos e quais são os textos bíblicos que falam do domingo como dia de guarda? Nenhum texto fala do domingo como dia de guarda, porque, como nós sabemos, né, lá em Êxodo capítulo 20, diz que o quarto mandamento é o sábado. Então, o sábado é que é o dia de descanso. Esses textos que a gente falou aqui, que eu falei aqui, alguns se referem ao sábado, né, como o de Mateus, e eles falam que no primeiro dia da semana, que foi Maria Madalena, né, e a outra Maria, a mãe de Jesus, foram até o sepulcro levar bálsamos. E aí o que acontece? No primeiro dia da semana, que é o domingo, Jesus havia ressuscitado. Amém? Amém. Partindo para a segunda questão, diz o seguinte: o que ocorreria na igreja cristã antes da volta de Jesus? E a resposta está na 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4, e também em Daniel, capítulo 8, verso 12. Então vamos dividir aqui a leitura em duas etapas. Eu vou fazer a primeira leitura e a minha esposa vai fazer a segunda leitura. Então, partindo para o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4, diz o seguinte: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. E lá em Daniel 8, né, o versículo 12, diz o seguinte: por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, e a verdade foi lançada por terra. Então, quando faz a segunda indagação de que o que vai ocorrer antes da segunda vinda de Jesus, é justamente a questão do falso profeta surgir para querer desviar aqueles que já estão nos caminhos de Deus, né? Vão fazer de tudo para enganar com falsas verdades, né? Que ele vai colocar como se fossem verdades para confundir aqueles que estão na palavra. Ou seja, vem aí questão de decreto dominical que as pessoas falam muito, né? Vem também outras questões que fazem com que a gente se desvie da verdade da Bíblia. Então, assim, na própria palavra diz para você não se desviar ao pé da palavra e se segurar para não cair. Então, a gente deve permanecer lendo a Bíblia, e quando alguém vier para questionar e dar uma direção diferente, você ouvir o que aquela pessoa está falando e questionar a Bíblia, tá bom? Você não vai ouvir e dar aquilo como verdade. Você tem que pegar o que a pessoa falou, respeitar a opinião, que às vezes a gente tem questão de controvérsia de opinião, mas você tem que se ligar no que a palavra está falando, se ligar à Bíblia. Exatamente, tá, exatamente. Tanto que em um dos escritos de Paulo, em uma das cartas de Paulo, quando você vê lá que está sendo feita as pregações, alguns da igreja primitiva, eles até consultavam as escrituras para ver se o que Paulo estava falando era correto. Ou seja, a nossa regra de fé é a Bíblia. Então, se alguém falar qualquer coisa que você ache meio estranho, você vai direto aqui, ó. Aqui, ó. Você vai direto na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. E aí ela vai tirar todas as dúvidas que você tem. Vamos para a terceira questão, que diz o seguinte: que prática era observada entre os pagãos nos tempos de Moisés? Está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 19. E diz o seguinte: guarda-te, não levante os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles e deis cultos àqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Amém. Então, o que é que significa, irmãos? Não existe Deus Sol, Deus Lua, não existe nenhum Deus nomeado de estrela, tá? Porque o único Deus que deve ser adorado, louvado, glorificado e honrado é o nosso Deus, né? Então, aqui, essa prática pagã era que as pessoas adoravam Deus Sol, Deus Lua, né? E isso aí era uma prática pagã. Prosseguindo então para a quarta questão,
Que costume havia entre o povo de Deus nos tempos de Moisés e que hábitos Jesus e os apóstolos tinham em comum? Né? Essa resposta está contida em 3 livros, lógico que tem muito mais referência, mas vamos ler o livro de Êxodo, capítulo 16, verso 23, né? Então vamos ler esse primeiro texto que diz o seguinte: Respondeu-lhes ele, isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água, e tudo que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte. Amém? E a gente inclusive viu até essa passagem no estudo de ontem a respeito do sábado, né? Um gancho aqui entre esses temas. Então vamos para Lucas capítulo 4, verso 16, que diz o seguinte: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Amém. Aqui ele está falando do próprio Jesus, né, que se levantou para ler na sinagoga em pleno sábado. E o último... Desculpa, amor. E o último texto está no livro de Atos, capítulo 17, verso 2. Diz o seguinte: Peraí, Paulo. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas escrituras. Então, como nós vimos aqui em 3 textos diferentes, como o Michel falou, tem bem mais textos a respeito disso, mas Jesus guardava o sábado, ele ia às sinagogas, tanto ele como os discípulos, como Paulo, todos eles tinham o dia de sábado como o dia do Senhor, como o dia de descanso. Amém. E não o domingo, como algumas pessoas querem indagar, mas na verdade na Bíblia não tem nenhum versículo que fale sobre guardar o domingo. Amém. Bom, vamos para a 5ª questão, que diz o seguinte: como Jesus considerava certas práticas cristãs que não têm fundamento bíblico? Está lá em Marcos, no capítulo 7, o versículo 7 e 8. E diz o seguinte: E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Então o que acontece, amados? Jesus estava falando que o povo falava muito de Deus, mas que eles não praticavam tais atos, né? Eles mesmos, eles não praticavam o que eles pregavam, e Jesus falou isso para eles, que eles o adoravam em vão, né? Porque eles não adoravam em espírito e em verdade, eles ensinavam doutrinas de homens e não a doutrina de Deus, né? E isso é muito triste. Bom, a 6ª questão pergunta o seguinte: quem ordenou a guarda do domingo e quando isso ocorreu? Essa é uma pergunta interessante. Como a gente leu nos textos anteriores, na Bíblia não existe nada falando sobre a guarda do domingo, como eu já expliquei. Então o que é que acontece? Na época o imperador Constantino, né, aí em 7 de março de 321, do ano 321 depois de Cristo, né, ele se converteu superficialmente, né, e trouxe para a igreja cristã esse preceito de guardar o domingo. E a citação que ele botou foi o seguinte: o mandamento da igreja determina e especifica a lei do Senhor. Aos domingos e nos outros dias de festa de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Isso encontra-se hoje no catecismo, né, no catecismo católico, e isso não faz prática da igreja primitiva e nem faz parte dos escritos bíblicos, tá? Pelo menos da igreja cristã primitiva. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, essa prática de guarda do domingo, ela não existe. Tá bem, amados? Eu espero que tenha ficado bem claro isso daí. Prosseguindo aqui com a 7ª e última questão, que é o seguinte: quem deve ter prioridade em nossa obediência? A resposta está no livro de Atos, capítulo 5, verso 29. Diz o seguinte: Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Né? E nessa passagem a gente vê que às vezes as pessoas falam as suas opiniões em relação a doutrinas, à Bíblia, porque tem um entendimento pessoal e particular em relação à Bíblia, em relação ao contexto da Bíblia, mas a Bíblia é clara em todas as coisas, né? É um manual de vida para nós. Então nós devemos seguir a Deus e o que Deus fala.
Então, se alguém vier com ideias que fogem da Bíblia, que são contra o que está na Bíblia, a gente deve seguir a Bíblia, porque primeiro a gente tem que pensar em Deus, para depois pensar no que os homens estão falando. A palavra de Deus, ela prevalece. Amém. E aí o que acontece, amados? Se a gente for pegar o contexto dessa história, né, Pedro estava pregando a respeito da palavra, né, a respeito do caminho, falando de Jesus. E aí os saduceus pegaram Pedro e colocaram ele preso. E aí quando foi de noite, um anjo do Senhor salvou a Pedro, tirou Pedro do cárcere e disse a ele que ele voltasse lá para pregar no templo sobre a palavra. E aí o que foi que Pedro fez? Foi lá no Sinédrio, né, falou sobre o caminho, sobre a palavra. E aí no outro dia os saduceus chegaram para os guardas e disseram assim, ó, vamos pegar o cara lá no cárcere que a gente vai interrogar ele aqui. E aí os guardas foram lá, viram que o cárcere estava vazio, que Pedro não estava lá, eles voltaram e disseram, ó, o cárcere está vazio. Tá tudo lá, a grade tá lá, as correntes, os seguranças estão todos lá, mas o rapaz não tá lá, o Pedro não tá. Aí foi quando alguém disse a eles, olha, Pedro tá lá no Sinédrio, falando de novo de Jesus, falando da palavra. Aí pegaram ele de novo, só que os guardas dessa vez foram sem violência. Por quê? Temeram ser apedrejados pelo povo, né? E aí trouxeram Pedro para lá, e aí quando chegou lá e os saduceus, olha, a gente não já disse que vocês não falassem mais sobre esse homem, né? E você ficar colocando o sangue dele nas nossas mãos e tudo mais. Aí o que foi que Pedro falou? Foi justamente quando Pedro falou isso. Importa que a gente obedeça a Deus e não aos homens. Ou seja, que a gente agrade a Deus e não aos homens, como dizem algumas outras versões. Né? Então é só o complemento aí a respeito do contexto. Entenderam? Então é isso, amados. Se vocês gostaram, deixa o seu curtir aí, o seu compartilhamento. Replica lá nos teus grupos de WhatsApp, no Face, no Instagram. Né? Deixa o teu pedido de oração aqui embaixo nos comentários. E a gente se vê na próxima lição, se Deus assim permitir. Amém. Fiquem todos com Deus.